Pode começar com esse. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos, servidores, servidoras, magistrados, advogados. Sejam todos bem-vindos. Às 14 horas e 14 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral e indago os colegas a respeito da ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovada. Expediente algum? Por favor, doutor André. Passo a apregoar os 3 processos que independem de pauta para esta sessão. Recurso na representação número 89955-2018, procedência Natal, relator juiz auxiliar, Almiro José da Rocha Lemos. Fiscal da Lei, Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, recorrente Televisão Cabugi Limitada, advogados Paulo Gustavo Loureiro, Oricuri e outros. Recorrentes 100% RN2 e 100% RN. Advogados Rodrigo Fonseca Alves de Andrade e outros. E o objeto trata-se de representação com pedido de liminar, ajuizada pelas coligações 100% RN e 100% RN1 e 2. O segundo processo é o recurso na representação 136112, procedência Natal, relator juiz auxiliar, Almiro José da Rocha Lemos, recorrentes Robson Mesquita de Faria, Trabalho e Superação, Carlos Eduardo Nunes Alves, advogado Rodrigo Fonseca Alves de Andrade e outros. Recorrente também, 100% RN, advogado Rodrigo Fonseca Alves de Andrade e outros. Fiscal da Lei, Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Terceiro e último processo é o recurso na representação 136379, procedência Natal, relator juiz auxiliar Ricardo Tinoco de Góes, recorrente 100% RN. Advogados Rodrigo Fonseca Alves de Andrade e outro. Fiscal da Lei, Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, recorrente do lado certo, advogados José Odilon Albuquerque de Amorim Garcia e outros. Recorrente Maria de Fátima Bezerra, advogados José Odilon Albuquerque de Amorim Garcia e outros. Recorrente Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, advogados Silvia Maria Casaca Lima e outros. Recorrente Carlos Eduardo Nunes Alves, advogados Rodrigo Fonseca Alves de Andrade e outro. Somente, desembargador presidente. Obrigado, doutor André. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui uma sugestão de voto de congratulações naquele que tenham feito quanto aos aniversariantes do mês de outubro. E são vários aqui. Eu dispenso aqui a leitura dos nomes, mas são todos servidores da casa, juízes eleitorais. Eu questiono se todos concordam. Então, aqui os expedientes sejam encaminhados. E comunico à Corte que na sexta-feira estive na cidade de Mossoró prestigiando a solenidade dos 50 anos de festejo da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, solenidade bastante prestigiada, e que trago aqui os agradecimentos do reitor, do professor Pedro Fernandes, em razão da moção que foi aqui uma proposição conjunta e aprovada aqui à unanimidade. E também houve lá uma tratativa de uma parceria aqui da universidade com o tribunal, e que estamos aí avançando em negociação. No mais, na segunda e na terça, na companhia do desembargador Cornélio Alves, estivemos lá na zona eleitoral de Pau dos Ferros, São Miguel, Porto Alegre, Apudi, Caicó. O desembargador Cornélio andou em mais algumas. Marizal, Patu e Caraúbas. Perfeito, desembargador. E em todas elas, Porto Alegre e Martins. Em todas elas, a informação que tivemos é que tudo corre bem e que a expectativa é de que tenhamos um pleito tranquilo e seguro. Eu não acredito que não esteja esquecendo de mais nada. Eu
passo a palavra ao desembargador Cornélio Alves. Não, só fazer essa menção, né, que já nós estivemos, Vossa Excelência já mencionou, estive também em Areia Branca, Patu, Almina Afonso, o Marizal, Martins, Porto Alegre e Pau dos Cerros, todas tranquilas, todas com tudo caminhando dentro da normalidade. Perfeito, desembargador Cornélio. Só havia esquecido aqui, na manhã de hoje foi assinado um ofício conjunto da Presidência, da Corregedoria e da Procuradoria Regional Eleitoral, doutora Cibele, no sentido de orientar quanto à permissão da utilização da camisa pelo eleitor, né? E desde que seja uma manifestação individual, silenciosa e voluntária. Então, foi o expediente encaminhado a todos os juízes eleitorais e também aos promotores eleitorais nesse sentido. Doutor Glauber Alves, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu queria registrar que Vossa Excelência, assim como nosso eminente corregedor, trilharam vários quilômetros, né? Que bom que foram bem sucedidos lá. Acorreram o oeste todo e que bom que foi produtivo. Meus votos e boas-vindas. Obrigado, doutor Glauber. Doutor André Pereira. Sem a proposição, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Só me acostar aqui as boas-vindas do retorno proposta pelo... Obrigado, doutor José Dantas. Doutor Gustavo Smith. O mesmo modo, senhor presidente. Só as boas-vindas. Doutor Vladimir Capistrano. Também, senhor presidente, e sem nenhuma comunicação adicional. Agora, eu que reclamo aqui, porque na vez passada a reclamação foi do doutor José Dantas de Paiva e do doutor Glauber Alves, né? Agora quem faz a reclamação sou eu. O calor está grande, viu? Não, eu não estou mais reclamando, não, senhor presidente. Pessoal aí para ver se... lógico. Obrigado. Tá, voltou já? Então, obrigado. Vamos aqui priorizar. Temos aqui a presença do doutor Almiro, doutora Adriana e doutor Ricardo Tinoco. Então, qual o primeiro que tem a presença deles aqui, doutora? Processo 89. Obrigado. Processo... Não, cadê? Sim, tem um que tem pedido de sustentação oral. Obrigado. É o 1363 de 79, que é o relator doutor Ricardo Tinoco de Góes. Por favor, doutor Ricardo. Obrigado. Seja bem-vindo e uma satisfação tê-lo aqui. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço a presidência, os votos de boas-vindas. Um recurso, eu vou aqui fazer a identificação do processo. Aliás, já foi identificado por Vossa Excelência. Já foi identificado, o André já fez a identificação. Pois não. Vou fazer aqui o relatório. Trata-se de representação com pedido liminar, ajuizada pela coligação do Lado Certo e a candidata Maria de Fátima Bezerra, em desfavor da coligação 100% RN, do candidato Carlos Eduardo Nunes Alves e Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, insurgentes contra o impulsionamento pago de propaganda eleitoral negativa veiculada através de 4 vídeos na rede social do Facebook. Sustenta em síntese que, abre aspas, nada obstante a possibilidade de pagamento para o impulsionamento de publicação, a legislação restringe o conteúdo da publicação impulsionada
a qual deverá ter como única finalidade, abre aspas, promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, fecha aspas. E acrescenta, abre aspas, apesar disso, no pleito eleitoral para governador do Estado do Rio Grande do Norte, os representados têm reiteradamente utilizado a ferramenta de impulsionamento de publicação no Facebook com conteúdo direcionado a representante, cujo escopo é unicamente desabonar sua imagem perante o eleitorado norte-riograndense, fecha aspas. Em seguida, os representantes apontam os 4 vídeos que, em tese, estariam se utilizando de impulsionamento pago junto à plataforma do Facebook e cujo conteúdo se resume a desabonar a imagem da candidata representante perante o eleitorado norte-riograndense. Em sede liminar, pleiteia ser determinado aos representados a remoção imediata das publicações de propaganda negativa acessadas através, aí vem aqui a identificação das respectivas URLs. Acompanha a petição inicial, instrumento de procuração e documentos de comprovação contendo os vídeos relacionados e imagens das telas relativas ao impulsionamento e compartilhamento. Deferida em parte a liminar em 18 de setembro de 2018, devidamente citados, apenas o representado Facebook ofereceu defesa à presente representação. Apresentada a defesa em 20 de setembro de 2018, no qual o Facebook informa inicialmente que cumpriu a liminar deferida por este juiz auxiliar, requerendo o afastamento da incidência de qualquer sanção por descumprimento, bem como que as intimações se façam na pessoa do advogado Celso de Faria Monteiro. Aduz sinteticamente que a liberdade de expressão constitui o coração da democracia e que os sítios da internet se revelam como importantes veículos para o debate de ideias e trocas de informações, razão pela qual ordens judiciais, no sentido de determinar a remoção de perfil ou páginas como um todo, se mostram demasiadas e injustificadamente amplas, de modo que somente se justificam remoções pontuais de conteúdo considerado ilícito, com o fornecimento da URL específica desses conteúdos. Ao final, pugnou pela declaração expressa do cumprimento da ordem de remoção de conteúdo, reiterando o compromisso de cumprimento das ordens judiciais de remoção de conteúdo específico. Anexa a defesa instrumento de procuração sobre estabelecimento de contrato social. Estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência parcial da representação. Esse magistrado julgou parcialmente procedente a presente representação para confirmar os efeitos da liminar concedida, declarando o cumprimento tempestivo da remoção do conteúdo pelo representado Facebook e impondo aos demais representados a obrigação de não fazer, consistente na proibição de manter ou realizar novos impulsionamentos dos vídeos especificados na exordial, sob pena de multa diária. E, por fim, aplicar ao candidato e coligação representados a multa no valor de R$10.000, com fulcro no artigo 57c, parágrafo 2º da Lei das Eleições. E resignada, a coligação e o candidato representados interpuseram recurso eleitoral, sustentando que não prosperam os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, haja vista que não é ilícito no impulsionamento praticado, que se trata de propaganda propositiva, devendo ser garantida a liberdade de expressão, posto que as propagandas não divulgam fato sabidamente inverídico, difamatório ou que afronte a honra da representante. Sustenta ainda que o legislador não vedou o impulsionamento de conteúdos que remontem à história política dos candidatos adversários e que levem a uma reflexão sobre os candidatos que disputam o pleito. Por fim, pugnou pela reforma do decisum guerreado, de modo que seja julgada totalmente improcedente a presente representação. Em suas contrarrazões, os representantes afirmam que a legislação admite o uso de impulsionamento pago de propaganda eleitoral na internet, desde que o conteúdo da propaganda tenha como única finalidade promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, nos termos do artigo 57c, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Ponderam ainda que a finalidade da norma é o desestímulo a práticas de agressões pessoais ou debate, que não está voltado a temáticas propositivas e a criação de ambiente favorável à apresentação de ideias e propostas de cada um dos candidatos. Defendem que o conteúdo dos vídeos apontados na inicial se destinava exclusivamente a desabonar a imagem da candidata representante perante o eleitorado, não se prestando a finalidade de promover ou beneficiar candidatos ou partidos. Ao final, pugnam pela total improcedência da pretensão recursal e é esse o relatório. Em discussão, o relatório. Aprovado. Havia um pedido de sustentação oral, mas me parece que vai fazer uso da palavra o advogado ou não é isso? Então, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. Não havendo arguição de preliminares pelas partes, passa a apreciação do mérito. Inicialmente, importa esclarecer que antes da entrada em vigor da Lei 13.488/2017, vedava-se toda e qualquer espécie de propaganda eleitoral paga na rede mundial de computadores.
A referida alteração legislativa, ocorrida em 2017, embora mantenha a proibição de propaganda eleitoral paga na internet, autoriza a contratação onerosa de impulsionamento de conteúdos, desde que identificado como tal, contratado por candidatos e partidos políticos e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações. No impulsionamento de conteúdo, o candidato, partido ou coligação paga um determinado valor para a empresa proprietária de determinada rede social, para que esta coloque em destaque a postagem veiculando o candidato na timeline dos usuários daquela comunidade virtual. Salientes que tal vedação decorre da alteração introduzida na Lei das Eleições, pela Lei 13.488/2017, e aí eu peço licença para não fazer a leitura do dispositivo, porque já é por demais conhecido. Diante do restritivo legal, toda e qualquer propaganda eleitoral de cunho negativo veiculada na rede mundial de computadores não poderá ser utilizada de ferramenta de impulsionamento de conteúdo em face do proibitivo legal. A propaganda eleitoral negativa, consubstanciada no direito de crítica e albergada pela proteção constitucional à liberdade de expressão e de pensamento, desde que não desborde dos limites previstos no ordenamento jurídico, não se encontra vedada pelos dispositivos legais acima transcritos, de modo que os eleitores são livres para expressar suas opiniões sobre os candidatos que disputam o pleito, restringindo-se a proibição normativa apenas para o emprego de ferramentas de impulsionamento nestes casos. Reprise a questão iuris que fundamenta a presente demanda é tão somente o impulsionamento pago de propaganda eleitoral negativa na internet, visto que a legislação admite o emprego destas ferramentas apenas a propaganda eleitoral propositiva que visem promover candidatos e partidos. O recurso eleitoral interposto fundamenta sua resignação no entendimento de que o conteúdo veiculado nos vídeos não possui teor ofensivo à honra da candidata representante, tampouco divulga afirmação sabidamente inverídica, limitando-se a reproduzir episódios de sua vida política. Ocorre que aqui não se discute abusos no exercício da liberdade de expressão, não se trata de violações aos direitos da personalidade dos representantes ou extrapolação do direito de crítica, mas sim o emprego de ferramenta para fins diversos do que a legislação autoriza. Percebe-se claramente que os vídeos em que pese este julgador não vislumbrar ofensas à honra lançam sobre a candidata representante uma imagem negativa cujo histórico de posições e alianças políticas assumidas a tornariam menos capaz para o exercício do mandato ora pleiteado. Não há impeditivo de ordem legal ou constitucional para que os representados assim se manifestem, seja nas redes sociais ou em outros ambientes propícios à propaganda eleitoral, desde que não se utilizem do impulsionamento pago para se alcançar número de visualizações consideravelmente superior do que se teria se não contratasse tal ferramenta. No momento do ajuizamento da presente representação, quando da apreciação da liminar, esse juízo constatou que dos 4 vídeos impugnados encontrava-se ativo o impulsionamento apenas para o vídeo identificado nos autos com a ID, e aqui eu identifico. Quer dizer, apenas um dos 4 estava ativo. Naquela decisão que reconheceu parcialmente a liminar, o pedido de liminar determinou-se a remoção do ato ilícito que se encontrava em prática naquele momento, qual seja a veiculação de propaganda eleitoral negativa com impulsionamento pago. Divergindo apenas em relação à ordem de remoção do vídeo que se encontrava com impulsionamento ativo, acosto-me a manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de se reconhecer a necessidade de aplicação de outras medidas que se mostrem suficientes para inibir os representados em realizar a recontratação de impulsionamento para todos os vídeos identificados na inaugural, inclusive para o caso de nova publicação do vídeo removido, os quais permaneceriam acessíveis, porém sem impulsionamento. Nesse ponto específico, importa ressaltar que a tutela inibitória não se presta tão somente a inibir preventivamente a prática do ato ilícito ou sua reiteração, é também tutela de remoção do ilícito, quando então deve o juiz se valer da medida executiva mais apropriada ao caso concreto, como expressão de uma prestação jurisdicional célere, efetiva e adequada. Assim sendo, no caso sob apreciação, é de se reconhecer que a remoção do vídeo 1, aqui identificado, que se encontrava em larga veiculação na rede social Facebook, utilizando-se de ferramenta de impulsionamento e divulgando propaganda eleitoral de cunho negativo, em afronta ao comando normativo supramencionado, revelou-se como medida executiva adequada, apta a fazer cessar a continuidade da prática irregular, sobretudo ao se levar em conta que, naquele momento processual, buscava-se dar a devida prestação jurisdicional de urgência em face do direito violado. Nada obsta que os representados, em momento posterior, façam um novo uso das redes sociais em prol de sua campanha, conquanto que não desbordem dos limites autorizados pela Constituição da República. Por fim, no que tange à aplicação da multa sancionatória prevista no artigo 57C, parágrafo 2º da Lei 9.504,
decorrendo das infrações já perpetradas pelo candidato e coligação representados, considerando as peculiaridades do caso e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se em conta o espaço de tempo e a quantidade de impulsionamentos impugnados, não há que se considerar a aplicação da multa no mínimo legal. Tampouco se pode cogitar de retirada da multa aplicada em razão de tratar de novidade legislativa aplicada nas eleições de 2018. Nesse aspecto, o valor fixado em decisão monocrática no montante de R$ 10.000 já atendeu a critérios de proporcionalidade e razoabilidade em face da quantidade de condutas praticadas e o alcance dos seus efeitos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 57c, parágrafo 3º, ambos da Lei 9.504, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso para manter em sua integralidade a decisão vergastada, e é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor José Dantas de Paiva. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Gustavo Smith. Senhor presidente, eu já registrei no PJE o meu impedimento. Impedido. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves. Eu também acompanho. Doutor Glauber Alves. Senhor presidente, eu acompanho, eu queria elogiar o relator, porque essa discussão ela traz algo que vem sendo muito estudado em outras áreas do conhecimento, que é a da neurolinguística. E a expressão de um conteúdo negativo ou de cunho indutivo deletério do candidato, que é a discussão que me parece que sobressai aqui, né, doutor Ricardo? É importante e é interessante que, apesar de se admitir, por exemplo, em tese, ainda que a jurisprudência caiba coibir isso quando aconteça de forma excessiva, as inserções midiáticas em rádio, em propaganda, aquelas com o mesmo conteúdo que seria aqui, o dado concreto é que aqui a gente tem uma lei que regula muito caprichosamente esse tipo de situação. Talvez até, imagino eu, doutor Ricardo, que isso no futuro talvez mude. Talvez em algum momento se passe a admitir esse tipo de impulsionamento com esse conteúdo, com essa abrangência maior que se admite na TV e no rádio. Mas, para o momento, nós temos uma legislação específica que Vossa Excelência muito bem referiu e aplicou, e eu acompanho, inclusive com relação à proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa, senhor presidente. Obrigado, doutor Glauber. Proclamo o resultado da Tribunal, a unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Não tem nenhum outro processo, né, doutor Ricardo? Então, publicado em sessão o acordo, não é isso, doutor Ricardo? Isso, perfeitamente. Então, agradeço a presença do doutor Ricardo e o outro processo aqui, o primeiro é o 588, dígito 24, na relatoria. Não, esse aqui não, desculpe. O 899, dígito 55, doutor Almiro José da Rocha Lemos. Por favor, doutor Almiro. Almiro, seja bem-vindo. E Vossa Excelência tem a palavra para relatar o processo já identificado. Vou precisar de um minutinho para Pois não. acessar o arquivo.
899, senhor presidente. O 899, doutor Almiro. Identificado por Vossa Excelência, a coligação 100% RN, PDT, PP, MDB, Podemos e DEM, coligação 100% RN1, PDT, PP, MDB, Podemos e DEM, e coligação 100% RN2, PDT, PP, MDB, Podemos e DEM, ajuizaram representação com pedido de tutela em desfavor da InterTV Cabugi, insurgindo-se contra as exigências impostas para entrega de mídias de propaganda eleitoral a serem veiculadas pela representada em horário eleitoral gratuito. Senhor presidente, em verdade, se Vossa Excelência permitir, a Corte me permitir, essa questão já há um precedente firmado da Corte e, basicamente, a situação é semelhante ao que já foi julgado aqui em plenário. Trata-se de uma exigência da InterTV Cabugi, se Vossa Excelência me permitir já adiantar o voto, inclusive, porque é possível explicar a situação e rememorar, porque certamente os colegas vão lembrar. A InterTV Cabugi firmou em uma reunião as condições nas quais haveria o envio da mídia. Contudo, em momento posterior, no momento em que foi cumprir o quanto foi acordado, os partidos descobriram que aquilo tinha um custo, que o custo não era insignificante, era razoavelmente elevado. Alguns partidos combinaram uma outra solução em uma reunião que foi convocada ou marcada pela TV Cabugi, mas outros não. Em relação a estes que não integraram essa segunda reunião, permanece vigente os termos do primeiro ajuste. E aqueles termos do primeiro ajuste, de fato, apresentavam ao partido um custo que não havia sido esclarecido e que não pode permanecer e prevalecer nesta hipótese porque a propaganda é gratuita. Os argumentos trazidos no recurso, eu até destaco ao fim da decisão, para mim são claramente ad terrorem, porque a entrega por meio físico, a princípio, não traz os riscos graves que o partido ou que a televisão destacou que haveria, e substancialmente, diante deste quadro, é preciso que se preserve a gratuidade da propaganda. Então, senhor presidente, eu estou mantendo a decisão que foi recorrida e fazendo menção aqui ao precedente específico deste colegiado, como eu disse, na mesmíssima matéria, os fatos idênticos, que é o processo 0600-881, julgado em 28 de 9 de 2018. Qualquer esclarecimento adicional eu posso fazer, senhor presidente. Perfeito, doutor Almiro. Pois não, doutora Cibele. Senhor presidente, senhor relator, salvo engano, o Ministério Público não se manifestou, doutor Almiro, em primeira instância, nesse caso? O Procurador Regional Auxiliar? Deixa eu localizar aqui, doutora Cibele. Eu acho que no relatório consta que não houve, então eu queria só, oralmente, fazer uma manifestação no sentido de que, havendo a transação, não é, extrajudicial, o Ministério Público é de acordo com o reconhecimento da ausência do interesse processual, impondo-se a extinção da demanda sem o exame de mérito em relação à coligação 100% RN, e com relação aos demais representantes, a 100% RN1 e 100% RN2, pede a procedência do pedido em decorrência da obrigatoriedade que não está prevista em lei da cobrança, confirmando-se assim a tutela de urgência. Então, é como opina o MP. Obrigado, doutora Cibele. Questão que já passou aqui pela Corte, eu indago se todos estão de acordo com o voto proferido pelo doutor Almiro. Todos de acordo, proclamo o resultado. Com o relator. Tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Almiro, Vossa Excelência tem mais um processo na relatoria, que é o... Publicado em Sim, sessão, desculpe, publicado em sessão. É o 1361 disto 12, também na relatoria de Vossa Excelência, que já foi identificado no momento do expediente. Vossa Excelência tem a palavra. Processo identificado, relatório, trata-se de representação com pedido de liminar com fundamento no artigo 58 da Lei 9.504, ajuizada por coligação 100% RN,
PDT, PP, MDB, Podemos e DEM, e Carlos Eduardo Nunes Alves, em face de coligação Trabalho e Superação, objetivando o exercício do direito de resposta, bem como a abstenção dos representados em utilizar novamente o programa impugnado no horário eleitoral gratuito. Aduzem que a coligação representada, através do seu candidato ao governo do Estado, no horário eleitoral gratuito na televisão no dia 17 de novembro de 2018, divulgou peça de propaganda eleitoral de conteúdo injurioso, difamatório e sabidamente inverídico, consistente na seguinte fala. O locutor, ao mostrar o Valfredo Gurgel e o Deoclésio Marques, Carlos Eduardo Alves não explicou que a superlotação desses hospitais só ocorreu por causa da Prefeitura de Natal. A cooperativa de médicos suspendeu o atendimento à Prefeitura devido à falta de pagamento. A população, então, recorreu aos hospitais estaduais. Carlos Eduardo Alves deveria explicar por que a Prefeitura, comandada por um aliado seu, atrasou o pagamento dos médicos e causou superlotação na rede estadual. Destacam que a propaganda é falaciosa e inverídica, tecem afirmações para supedânia à ideia, liminarmente requereram a retirada da propaganda e o direito de resposta como dito, e no mérito repetiram o pleito. Apreciei o pedido liminar, senhor presidente, e indeferi a tutela. Citados, os representados deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência do pedido. Em decisão de mérito, julguei improcedente os pedidos e, resignados, os recorrentes interpuseram recurso que ora trago a julgamento. Senhor presidente, ao relatório. Em discussão, o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? A manifestação do Ministério Público, doutora Cibele, nesse caso. É o... Isso. Não, 1361. 1361. Houve a manifestação antes da decisão definitiva, mas não após o recurso. Então, retifica o posicionamento da primeira instância. Ratifica. Procuradoria Regional Eleitoral oficia para ratificar a manifestação feita pelo Procurador Regional Eleitoral substituto Dr. Kleber Martins, que foi pela improcedência do pedido de direito de resposta sobre COTE. Ok. Pois não, Tome. Senhor presidente, a questão jurídica em si, eu vou deixar de fazer o mesmo exame, porque esta corte já tem um precedente sobre a matéria já foi enfrentada, e me parece mais firmado o precedente, que a questão diz respeito ao enquadramento dos fatos no que foi firmado, na tese jurídica, na ideia jurídica que foi firmada neste precedente. Mas, em suma, o que eu posso dizer é que esta corte consagrou que a intervenção da Justiça Eleitoral não deve pautar-se pelo protagonismo, mas ater-se à exceção que justifica o direito de resposta, a inserção da atividade judicial na dinâmica das campanhas políticas. E essa inserção, no mais das vezes, será decorrente da difusão do fato sabidamente inverídico. Esta a palavra, esta expressão que vem sendo chancelada tanto nos precedentes do TSE, como foi chancelada no precedente desta corte que eu relatei em momento pretérito. E firmada esta premissa, senhor presidente, caros colegas, me parece não haver fato sabidamente inverídico na fala, nos dizeres, na afirmação da qual se trata na presente demanda. Eu digo aqui no voto que a protocolização de documento na data de 6/9 de 2018, afirmando que a COPMED suspenderia as atividades contratadas de todos os seus médicos, foi fato, foi notícia amplamente divulgada pela imprensa. Trago aqui links
que tratam acerca da referida notícia e enquadrando esta notícia com o quanto foi dito na presente demanda, está transcrito para os colegas fazerem o pertinente juízo, mas o enquadramento, a justaposição do que é dito aqui e do fato noticiado não me parecem evidenciar a dita inverdade sabida. Me parece que o quanto dito é natural do debate político, pode e deve ser objeto de controvérsia, mas de controvérsia firmada na seara deste debate político, sem a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral para que chancele ou determine o direito de resposta, na medida em que a crítica à administração, a crítica à eventual falha ou afirmada falha dos serviços públicos é ônus que o candidato da situação, como regra, suporta. E cabe a ele, na sua propaganda, demonstrar que se a perfeição não deve existir, porque dificilmente existe que saem locais onde o Estado é mais rico e tem menos demandas para atender, com mais razão é improvável que a perfeição no serviço de saúde exista neste país, neste Estado e neste município, no caso, que não são municípios ricos. E a controvérsia em torno deste funcionamento deve ser firmada dentro do debate democrático eleitoral, não havendo, ao meu sentir, nesta fala trazida, necessidade para que se determine direito de resposta. Então, senhor presidente, o meu voto é no sentido da decisão e aqui por desprover o recurso. Perfeito, doutor Almiro. Questionando o doutor André Pereira. Como vota Vossa Excelência? Doutor José Dantas de Paiva. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo Smith. Também com o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o relator, senhor presidente. Antes de proclamar o resultado, eu quero mais uma vez aqui parabenizar o trabalho do juiz auxiliar da propaganda. A agilidade no julgamento não desmerece o voto, a profundidade e com que tratar da matéria aqui neste momento. Senhor Parabéns, doutor Almiro. Eu quero fazer um registro, aproveitando antes da proclamação, Pois não. é que tivemos pouquíssimos recursos julgados aqui por este plenário. Exatamente. E isso, inclusive, nos dá a impressão que o juiz da propaganda quase que não tem trabalhado. Só que não é verdade, né, doutor Almiro? Eu questionei aqui da Secretaria. Eu questionei da Secretaria Judiciária, não tenho esse quantitativo. Na verdade, o que tem acontecido 109. é que as partes têm se conformado com as decisões do juiz da propaganda. Sendo informado aqui pelo doutor André, 109 processos. Eu acho que tem mais, viu, no primeiro grau. Eu tinha visto 128, se não me engano. Olha mas aí. Eu não tenho certeza, porque pode ser que o filtro de pesquisa esteja com algum equívoco. Então, isso só demonstra a qualidade do trabalho exercido pelo juiz da propaganda. Parabéns, doutor Almiro, parabéns, doutor Ricardo e parabéns, doutora Adriana. E proclamo o resultado. O tribunal, unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Acórdão publicado em sessão. Obrigado, doutor Almiro. Bom trabalho. E também, em razão da presença de doutora Adriana, eu chamo a julgamento aqui, embargo de declaração no recurso eleitoral número 509, dígito 61, o relator é o desembargador Cornélio Alves, embargante Ivan de Souza Padilha, embargados Mônica Holanda Lira da Nóbrega, Rogério de Souza Padilha e Fábio Luiz Monte de Holanda, embargados não, advogados, desculpa. Embargado Fernando Antônio Bezerra de Medeiros, advogado Dr. Celso Vitor Queiroz Correia, embargado José Maria Alves Bezerra, advogado é o mesmo, e ainda embargado Gustavo Adolfo dos Santos Queiroz, advogado Dr. Nelito Lima Ferreira Neto, e embargado Carla da Fonseca Montenegro e Partido Social Democrático,
município de Pendências, que tem também como advogado o doutor Nelito. E o assunto é transgressões, conduta vedada, agente público na AIG. O doutor Vladimir Capistrano afirmou suspeição. Por conta disso, doutora Adriana, por favor, para assumir a cadeira, tomar assento aqui. E o desembargador Cornélio Alves tem a palavra para relatar. Pois não. É o relatório. Trata-se de embargo de declaração oposto por Ivan de Souza Padilha, em face de acordo desta Corte, que não conheceu o pedido de anulação de sentença e, quanto ao demais pedido, desproveu o recurso eleitoral por ele interposto, mantendo a sua condenação ao pagamento da multa no valor de R$30 mil por prática de conduta vedada a agente público. Em síntese, o embargante aduz omissão no julgado desta Corte, porque deixou o tribunal de se manifestar sobre os pontos trazidos pelas partes, surpreendendo-as com a fundamentação de que não foram em qualquer momento expostos e deixando de indicar por quais motivos seria o fundamento escolhido suficiente para fundamentar a decisão, deixando-se de apreciar os argumentos trazidos, incorrendo, portanto, na hipótese do cabimento do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Outros se insistem em afirmar que o juiz sentenciante inovou no julgado, tendo em vista a condenação por ilícito eleitoral não imputado na inicial, e sobre a qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar, o que desrespeitaria os ditames constitucionais da ampla defesa e contraditório, estabilização da demanda e devido processo legal. Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com o objetivo de suprir a omissão apontada. Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e José Maria Alves não ofertaram contra-razões aos embargos por não ter resignação tocado no capítulo do acordo que lhe dizia respeito. Gustavo Adolfo dos Santos Queiroz, Carlos Fonseca Montenegro e o Partido Social Democrático, embora intimados para apresentação de contrarrazões, deixaram transcorrer em óbitos o prazo. O relatório. Em discussão, o relatório aprovado. Como vota, Vossa Excelência? Não, preenchido o requisito de admissibilidade, conheço do presente recurso. A tese defendida pelo embargante aponta a existência de omissão no acórdão no que concerne à não manifestação deste tribunal acerca da suposta inovação do juiz de primeiro grau ao dar nova capitulação legal aos fatos. Isso seria conduta vedada ao qual não teria sido mencionado pelos investigantes. Desde já, resisto que não merece guarida a pretensão recursal. Isto porque consta nos autos, sobretudo da decisão vergastada, que ao direito repressivo, gênero do qual o direito eleitoral é espécie, importam os fatos imputados e não a captação legal que lhe é dada na demanda. Ou seja, os demandados devem se defender dos fatos e o juiz lhe dá o enquadramento adequado. De mais a mais, foi expressamente mencionado na decisão colegiada atacada que a juíza sentenciante reconheceu os fatos como conduta vedada, artigo 73, 1 e 2 da Lei 9.504. Estando claro que os fatos eram os mesmos desde o início, cabendo ao recorrente dele se defender, demonstrando não terem ocorrido ou terem de forma diversa e não proibida. Destacou-se ainda no acordo embargado o entendimento simulado no Tribunal Superior Eleitoral que trata sobre a matéria. Enunciado 62. Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Logo, não existe qualquer omissão ou obscuridade no acordo em apreço, porquanto o julgado desta Corte Regional, em harmonia com o sentenciado pelo juiz da 47ª Zona, conclui pela possibilidade de condenação do embargante pelos fatos a ele imputados na inicial. Eis que se observa mero inconformismo da parte com a decisão embargada, havendo o nítido objetivo de promover a discussão da causa, sobretudo quando norteia seu inconformismo em direção à decisão de primeiro grau, providência inadmitida por esta via. Eu citei umas jurisprudências, o voto está disponibilizado e, de certa, a omissão apta a ser suprida pela via declaratória é aquela advinda do próprio julgamento, que prejudica a compreensão da causa, não sendo necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para afirmar a decisão, na esteira de que já decidido pelos nossos tribunais. Também cito outras jurisprudências, outros julgados. Na espécie, todos os argumentos esposados pelas partes foram apreciados por esta Igreja Corte, sendo destacados os fundamentos relevantes
para afirmar dita decisão colegiada, a qual, após se debruçar sobre as provas constantes nos autos, considerou a existência de um arcabouço probatório firme e coerente quanto às teses de conduta vedada. Logo, não existe omissão no julgado de exame nos termos descritos no artigo 277 do Código Eleitoral e consoante jurisprudência já sedimentada em nossos tribunais. Convém repisar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para veicular o mero inconformismo do embargante com a decisão combatida, provocando o rejulgamento da causa, sendo admissível tão somente nas hipóteses do artigo 1022 do CPC, sendo que tais máculas não se verificam no caso em apreço. Sendo assim, voto por rejeitar os embargos de declaração. É como voto. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Glauber Alves. Doutor André Pereira. José Dantas de Paiva. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo Smith. Também acompanho o relator. Doutora Adriana. Proclama o resultado do tribunal. Unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Obrigado, doutora Adriana, e bom trabalho aí também. Parabéns pelo trabalho na propaganda, como juiz auxiliar da Corte, e um bom trabalho. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Na sequência, temos aqui a presença dos advogados que estão aguardando que tem um pedido de vista do desembargador Cornélio. Está em mesa, desembargador Cornélio? É o recurso eleitoral 588, dígito 24, origem 20ª zona eleitoral, relator o doutor Vladimir Capistrano, recorrente coligação Todos Unidos por Cerro Corá, advogado doutor Daniel Monteiro da Silva, recorridos Maria das Graças de Medeiros Oliveira, advogado doutor Felipe Cortez, recorrido José Medeiros de Araújo, advogado é o mesmo, e na sessão do dia 24/9, após o voto do relator, aqui não está anotado, mas conhecendo e negando o provimento. Não foi isso, doutor Vladimir? O desembargador Cornélio Alves pediu vista dos autos. Os demais membros ficaram no aguardo do voto vista. Desembargador Cornélio, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, pedi vista porque é um processo físico e tinha muitas alegações, né, mas trata-se de um recurso eleitoral contra a sentença do juiz da 20ª zona eleitoral, que julgou improcedente uma representação eleitoral. No recurso, a parte alega 9 motivos para a procedência do recurso. O Ministério Público abraça 4 dessas 9, né? Então, essas 5 eu achei razoáveis e sigo o relator, rejeitando todas elas, e trago assim para destaque somente 4, né? Que seria a realização de movimentação financeira em desacordo com a legislação em regência, né? Porque foram 3 depósitos, esses depósitos deles ultrapassaram aquele valor de 1.064, que devia ser feito com transferência eletrônica, e não foi feito o depósito mesmo, né? Agora, eu acho que isso é mera irregularidade também, que não é capaz de levar a cassação à procedência da ação, da mesma forma como entendeu o relator. A segunda alegação dessas 4 seria a arrecadação de recursos após a data do pleito. Na verdade, houve arrecadação após essa data e as dívidas foram contraídas antes do pleito. Mas eu acho até que isso é permitido porque tem um parágrafo 1º do artigo 27 da resolução que ela permite a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia das eleições. Então, eu rejeito também essa outra alegação. A terceira seria a ausência de registro na prestação de contas de despesa com a contratação de fiscais no dia das eleições. Aí eu vejo o seguinte, que não compete ao candidato a prestação de conta com relação aos fiscais, porque a indicação, a nomeação, quem faz é o partido. Então, essa prestação de contas caberia ao partido e não ao candidato. Então, eu também estou rejeitando essa outra alegação. E a quarta e última aí seria da omissão de despesa contraída com o contador da campanha. Se discutiu muito aqui, porque o valor era de R$100 de serviços por ele prestados, né? Mas assim mesmo
eu não acho o suficiente para dar procedência à representação e caçar o registro da candidatura. Então, eu termino seguindo o voto do relator. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Glauber Alves, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu, com os acréscimos do desembargador Cornélio, eu acompanho o relator, inclusive algumas das ponderações foram feitas pelo desembargador Cornélio, principalmente com relação à nota fiscal global, em vez de individualizada, e a desproporcionalidade entre a seção do que seria serviço próprio, bem próprio, até o limite de R$4.000, era algo que eu também tinha dúvida. Me parece que a jurisprudência caminha nesse sentido e ela já tinha sido bem adiantada pelo relator, motivo pelo que acompanho o relator e as considerações ora apresentadas nessa assentada de julgamento. Doutor André Pereira, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Com o relator também. Doutor José Dantas de Paiva também. Doutor Gustavo Smith. Sem divergência. Nessa matéria tem uma questão interessante, que era para eu ter suscitado uma questão de ordem antes de iniciado o julgamento. Mas ainda há tempo, e eu questiono da Corte, eu tive conhecimento que um julgamento também nessa matéria, em que exigia o quórum completo, e no estado do Ceará não teve o voto do presidente. E o TSE anulou o julgamento determinando o retorno à Corte Regional para que... Falando nisso, desembargador, chegou um ofício do corregedor orientando isso. Eu acho. Nem toquei no assunto que eu pensei que tinha ido para a presidência também. Exige o quórum completo. Não havia... Só que o nosso regimento, ele eu não entendi. prevê. Era o quórum completo ou completo. o voto do presidente? O TSE entende que o quórum completo tem que ter o voto do presidente. Então são 7 votos. São 7 votos. Necessários 7 votos. E aí me parece que a decisão do TSE ela foi monocrática, não foi do pleno. Mas o desembargador Cornélio já adianta que recebeu do corregedor. Há pouco tempo, antes da sessão, recebi o ofício do corregedor orientando eu não tinha conhecimento. Mas aí eu coloco como questão de ordem, e eu acho que para evitar O dispositivo legal, ele na verdade não fala nos votos, fala nas presenças. Pelo nosso regimento, o voto do presidente será tomado em caso de empate. Não que eu me oponha ao voto do presidente. Nem eu estou... Até porque não tem... O parágrafo 4º do artigo 28 do Código Eleitoral, ele dispõe assim: as decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. A presença na sessão. Todos estão presentes. Eu compreendo como Vossa Excelência, doutor Vladimir, mas Agora, eu ia propor o seguinte, eu entendo que, de fato, se exige a presença, em tese exige o voto, porque não faz sentido estar presente ali, né, e não votar, na verdade, embora esteja no regimento. Mas é porque o voto seria de Minerva. No caso de 3-3. Não, mas talvez a gente pense dessa forma, porque é isso que já vem no regimento. Me parece que é o caso, se for o caso, inclusive, de alterar o regimento para extirpar essa voltar à redação anterior. Eu não sei, regimentalmente, se o procedimento de alteração do regimento precisa passar pela comissão de regimento para propor aqui, ou se pode ser feito diretamente? Tem que passar pela comissão de regimento e aí vai a presidência traz aqui a... Mas aí, no caso concreto, tomaríamos o voto do presidente? Essa é a questão de ordem que eu trago à Corte aqui, porque, de fato, não temos a previsão regimental. Tem uma decisão do TSE anulando um julgamento, o regional de Ceará, e tem a comunicação da Corregedoria Nacional no sentido... Vossa Excelência tem um ofício em mãos aí, desembargador Cornélio? Eu mandei buscar para ir apanhar. Porque aí já poderia... E aí a gente... Mas por precaução, desembargador, eu acho melhor Vossa Excelência votar. O desembargador Cornélio, nesse sentido, doutor Glauber Alves. Também, eu acho que deve votar. Doutor André, vamos ouvir a procuradora que pode nos ajudar aqui também nesse sentido aí. Embora não esteja obrigada a opinar, mas por favor. Acho que quanto mais participação houver e debate, melhor, enriquece mais, inclusive pelo seu saber jurídico. Somos totalmente a favor de que o senhor possa intervir. Então, favoravelmente. Obrigado, doutora Cibele. Doutor André Pereira,
Na questão de ordem, Vossa Excelência acompanha, doutor José Dantas de Paiva. Também acompanho, senhor presidente, até porque a notícia de um precedente do TSE Isso. anulando essa decisão do Estado do Ceará. Uhum. Então, como já existe a decisão anterior, é prudente que se vote. Então, eu acompanho. Doutor Gustavo Smith. Também, senhor presidente, no mesmo sentido, acompanho a questão de ordem, o encaminhamento dela nesse sentido de que o presidente passe a votar nesses casos, até em respeito a esse precedente que já foi mencionado. Doutor Vladimir Capistrano. Também, senhor presidente, acompanho no sentido de que no caso concreto, independente da... E no caso concreto, e para os casos em que se exige o quórum completo, independente da alteração... Vamos fazer a alteração no enquanto regimento. não ocorre a alteração, que o presidente fique votando para evitar a nulidade no julgamento. O senhor presidente até vê a composição atual da comissão Já saiu a portaria. Desembargador Cornélio é o presidente, eu acho que o doutor Vladimir, eu não me recordo do terceiro. Mas tem Então é Vossa Excelência. Não, a da comissão do... Eu tenho lá. Eu tenho. Mas saiu. Acho que só mudou mesmo o corregedor, que é o desembargador Cornélio. Então a questão de ordem... Conhecemos o direito de Vossa Excelência a votar, né? A gente está na democracia. Obrigado, doutor Glauber. Doutor Glauber. E eu... questão já bem relatada, o voto bastante claro proferido pelo Dr. Vladimir Capistrano. Tivemos aqui a sustentação oral feita por Dr. Felipe e Dr. Daniel. Naquela oportunidade estive presente, então eu me encontro habilitado a votar. Ouvi hoje também o voto vista do desembargador Cornélio. E as questões apontadas como suficientes para provimento do recurso, a mim não me parece suficiente. A questão das despesas foram todas elas no período de campanha. A arrecadação posterior da quantia destinada ao pagamento dessa despesa, ela é reconhecida como legítima. As outras questões são meramente formais, então eu acompanho integralmente o voto do relator e proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Não é isso, doutor Vladimir? É sim, senhor presidente. Então, resta ainda um processo na pauta do dia. O recurso eleitoral 60/2017, origem 44ª Zona Eleitoral. O relator é Dr. José Dantas de Paiva, recorrente Coligação do Povo para o Povo, advogado Dr. Daniel Monteiro da Silva, recorrido Osivan Sávio Nascimento Queiroz, advogado Dr. Ícaro Wendel da Silva dos Santos, recorrido Geise Murian Novaes Gonçalves, o advogado é o mesmo. E a matéria pedido de cassação, perda de mandato eletivo. Doutor José Dantas, Vossa Excelência, tem a palavra e teremos sustentação oral. Senhor presidente, o processo está identificado e o relatório é: trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação do Povo para o Povo, constituída pelos partidos PSB, PRB, PTN, PEN, PDT e PCdoB. Em face de sentença proferida pelo juiz eleitoral da 44ª Zona, que julgou improcedente representação ajuizada em desfavor de Osivan Sávio Nascimento Queiroz e Geise Murian Novaes Gonçalves, respectivamente prefeito e vice-prefeita eleitos no município de Lagoa Salgada, por suposta captação ilícita de sufrágio nas eleições municipais de 2016. Narra inicial que durante a campanha foram oferecidos benefícios, dentre eles dinheiro, obtenção de documentos, pagamentos, dentre outros, a vários eleitores com atuação direta
dos representados e de pessoas próximas a eles. Segundo a autora, foram oferecidas benesses a Marluce Salles de Araújo, Maria Aparecida Salles da Silva, Lucinete, Dinha de Jeová, Júlio de Aprígio, Princesa, Luiz Mesquita e João Carreiro. Após a instrução, o juiz de primeiro grau, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa e trazendo para o mérito a tese de ilicitude de gravação ambiental, julgou improcedente a pretensão por ausência de provas robustas nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. E essa decisão está às folhas 304 a 319 dos autos. Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso, que está às folhas 322 e 345 dos autos, afirmando que a sentença subestimou o robusto contexto probatório formado por 3 provas testemunhais que seriam coerentes, além das respectivas gravações em áudio. Aduz que sequer foi considerada a gravação feita em local público, na rua, em frente a uma fazenda, a qual, a teor de suas razões, confirmaria a existência de promessas ilícitas em troca de votos em favor dos recorridos. Defende a existência de provas robustas e incontestáveis, no sentido que houve a oferta, sim, de benesses por parte de Osivan, caracterizando a captação ilícita descrita no artigo 41A da Lei das Eleições. Em sede de contrarrazões, os recorridos defendem preliminarmente a ilegitimidade ativa do recorrente e a ilegalidade de gravação ambiental. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso ante a fragilidade das provas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição das matérias preliminares e, no mérito, opinou pelo desprovimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado. Doutor Daniel, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, eu pediria apenas 1 minuto antes de eu iniciar a minha sustentação oral. Agradeço a concessão. E este minuto é para fazer o registro de congratulações ao trabalho de Vossa Excelência à frente do tribunal e, em especial, em relação às vésperas da eleição, tem divulgado várias técnicas de conscientização do voto, em especial a cola, que facilita bastante o dia das eleições. Tem também deixado de registrar os parabéns também ao doutor Cornélio, a Vossa Excelência, pela luta em estruturar melhor nossa justiça eleitoral na minha cidade querida, Mossoró, né, que é conhecida como a terra da resistência, o que demonstra, apesar das grandes dificuldades, Vossa Excelência tem priorizado a interiorização da justiça eleitoral. Então era isso, senhor presidente. Queria fazer esses registros, desejando a todos uma eleição tranquila. Obrigado, doutor Daniel, e aqui, doutora Cibele, aqui, sempre nos ajudando e me dando a cola aqui. Cola legal, mostrando que a cola ela está no nosso site e ela pode ser, inclusive, impressa por qualquer eleitor. Né? E lá também ensina como eleitor votar, né? Tem pois a urna e o eleitor. E isso é importante demais, eu, desembargador Cornélio, os demais membros da Corte, o Ministério Público e também a advocacia, divulgar, porque é a nossa preocupação com o tempo de votação que o eleitor vai ter no dia da eleição. Então, isso aqui, com certeza, é um facilitador que é legal, que é legítimo. Então, está aí a cola. Mas, doutor Daniel, Vossa Excelência agora tem... Obrigado pelas referências aí. Tem um tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes membros do TRE, eminente procurador regional, assessores, colegas advogados, nesta oportunidade, às vésperas da eleição, se traz mais uma questão de extrema importância para esta egrégia corte deliberar. Trata-se, portanto, de um caso de captação ilícita de votos, captação ilícita direta e captação ilícita indireta de votos. Nas eleições de 2016, na cidade de Lagoa Salgada, tivemos a oportunidade de fazer um trabalho preventivo, antes, durante e depois da campanha, onde foi permitido, inclusive, coletar provas que, nesta ocasião, serão reforçadas. E, desde já, eu chamo a atenção de Vossa Excelência, em especial o eminente relator,
para um núcleo desta ação. O núcleo desta ação se refere a uma captação ilícita de voto direta e indireta, robustamente comprovada por gravação ambiental lícita, corroborada por 3 testemunhas que apontaram e confirmaram em juízo essa captação ilícita de votos. Vossas Excelências irão perceber, conforme aqui foi inclusive relatado, que existem várias causas de pedir, que ora complementam, que ora indicam indícios e revelam o contexto onde essa captação ilícita de voto. Mas para facilitar o julgamento de Vossa Excelência, doutor Vladimir, nós focaremos, portanto, nessa captação ilícita que ocorreu em relação às 3 testemunhas Marluce Salles de Araújo, Aparecida Salles de Silva e Fernandes Salles da Silva. E que, portanto, comprovaram em juízo que tanto o ora prefeito Osivan como os seus correligionários, inclusive parentes, em visitas a essas testemunhas, prometeram diversos benefícios em troca do voto nas eleições de 2016 em Lagoa Salgada. É por demais sabido, e a jurisprudência desta Corte tem sido reiterada, no sentido de que a prova robusta ela é exigida para um único fato e que, portanto, neste caso, iremos demonstrar que este único fato, esta compra de votos através de promessas de benefícios a essa família, de fato aconteceu de maneira bastante robusta e está revelada nos autos. Nesse sentido, eu convoco este tribunal a analisar o caso sobre o princípio da verdade real, inclusive atentando não só para os pontos que estamos aqui destacando, mas aqueles que emergem dos autos ou até aqueles que sequer foram considerados pela acusação e por defesa. Chamo a atenção, inicialmente, Excelência, como um dos principais motivos, doutor André, para que haja essa reforma da sentença, o fato de que, simplesmente, o juíza de primeiro grau desconsiderou a gravação ambiental que foi feita e juntada logo na petição inicial e que, portanto, em um local de ambiente público, em frente a uma fazenda, de maneira confirmada, inclusive em audiência, foram comprovados que essa gravação referia-se à compra de votos praticadas por Osivan. Nesse sentido, eu destaco alguns trechos, senhor presidente, no que se refere à testemunha Marluce. Ela destaca que recebeu em período eleitoral, ou seja, durante a campanha eleitoral de 2016, a visita de Osivan em sua residência, onde estavam presentes a sua filha Aparecida e seu outro filho Fernandes. E que nesta ocasião foram prometidos por ele, Osivan, e a sua esposa, em troca de votos em período eleitoral, benefícios quais sejam a realização de procedimento dentário, a realização de procedimento hospitalar ou clínico e também a promessa de entrega de uma casa em que, evidentemente, por não residir em uma casa, por residir aquela família em uma escola abandonada, se teria ali um grande benefício a essa família. E, nesse sentido, a senhora Marluce aponta precisamente que recebeu essa promessa da casa do senhor Osivan. Não bastasse isso também, a filha dela, que estava presente na mesma ocasião, confirmou também a promessa de certos benefícios. Eu vou pedir licença ao tribunal para citar algum desses trechos testemunhais que foram trazidos, que estão depositados nos autos. E aí a testemunha Aparecida diz, respondendo à pergunta do advogado, foi esse sinal, Aparecida, vamos domingo lá para a gente, você tira o sinal e fica fazendo o tratamento dos dentes. E aí o advogado perguntou, foi Osivan quem disse isso? Quem disse isso foi a mulher dele. A esposa de Osivan foi a presença de Osivan na presença de Osivan. Então perceba, Excelência, que a captação foi direta, mas também foi indireta, quando se utilizou na presença e com a anuência do requerido e, portanto, recorrido, a promessa de um benefício em troca de voto. Mais adiante, há uma referência também em relação à construção de uma casa. A promessa da construção de uma casa, tendo em vista que a família residia, doutor Gustavo Smith, em uma escola abandonada
e que, portanto, a promessa de entrega de uma casa certamente seria um benefício muito forte, né, e que, portanto, poderia justificar ali uma eventual negociação em relação aos votos. E mais à frente, a filha, a senhora Aparecida, registra o seguinte, né, prometer uma casa. E aí se perguntou, nesse mesmo dia que Osivan foi, e a testemunha responde, prometeram. Disse, não, você não tem vontade de sair daqui, não? Eu disse, não, se aparecer uma casa, a gente sai, porque aqui não é da gente, é do Estado. E mais à frente, a testemunha, ao ser indagada se houve essa promessa, ela disse que sim, prometeu, eu vou ser prefeito daí, dou uma casa para vocês, e, portanto, nós temos aqui, inclusive, uma pergunta se essa doação dessa casa seria uma doação genérica para todos os munícipes daquela cidade, e ao ser indagado nesse sentido, se for uma promessa genérica ou específica, a testemunha responde, só foi para mim, foi. Então, portanto, Excelência, nós temos aqui provas testemunhais em vários trechos aqui, inclusive, que foram trechos não praticados isoladamente, mas inclusive trechos que confirmaram a versão inicialmente dada, isso no início do processo, né, há 2 anos antes de terminar o processo, no Ministério Público, ao qual aqui, inclusive, homenageei a atuação do Ministério Público nesse sentido, porque houve o registro de versões de ilícitos eleitorais que foram corroborados anos depois na Justiça e, inclusive, em completa coerência com as gravações ambientais, unindo especificamente a gravação ambiental relativa a este fato, já juntada na inicial. Então, o que nós temos, doutor Glauber, é uma gravação ambiental juntada na inicial, nós temos depoimentos prestados no Ministério Público Eleitoral, nós temos 3 testemunhas ratificando, confirmando essa promessa de benefícios, quais sejam a entrega de uma casa para essa família, tratamento clínico para retirar um sinal da perna dessa Maria Aparecida, e inclusive também o tratamento dentário, segundo o qual foram confirmados pelas 3 testemunhas e confirmados também em áudio gravado e juntado, degravado e confirmado sua veracidade nos autos do processo. Então, por estas razões, e aqui eu chamo a atenção, doutor Vladimir, porque basta que um único fato, uma única compra de um único voto, devidamente comprovado, robustamente comprovado como está nos autos, para haver a suficiente cassação desses mandatos eletivos. É bem verdade que se discute nos autos outras causas de pedir, mas para facilitar o julgamento desta corte, o foco nesta causa de pedir, portanto, nas provas robustas que aqui eu acabo de destacar, provas deponenciais feitas no Ministério Público, gravações ambientais lícitas, porque foram feitas em ambiente público e, portanto, não em ambiente privado, e também corroboradas por depoimentos testemunhais em testemunhas compromissadas. Sem deixar de relembrar aqui que houveram, inclusive, várias denúncias de coação destas testemunhas. Então, por estas razões, senhor presidente, entendendo que há prova robusta quanto a estes fatos, é que a coligação recorrente requer a procedência total do recurso para que seja determinada a cassação e com os respectivos e imediatos afastamentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Relator, como vota? Vossa Excelência. Senhor presidente. Opa, desculpe. Pelo recorrido. Vossa Excelência havia feito negativamente, eu imaginei que já foi... Doutor Leonardo Paletó Vilar de Melo. Vossa Excelência tem até 10 minutos. E desculpe aí a... Sem problema, Excelência. Excelentíssimo desembargador-presidente, desembargador Glauber, excelentíssimo desembargador Cornélio, desembargador vice-presidente, excelentíssima procuradora regional, doutora Cibele, a pessoa que eu cumprimento os demais pares dessa casa, os funcionários, André, colegas advogados. Excelência, antes de qualquer coisa, não vou pedir 1 minuto, que eu acredito que não vou usar meu tempo inteiro, mas fazer o registro também de felicitá-los pelo início da gestão e também pela oportunidade que tenho de primeira de estar aqui à frente dessa tribuna. Espero que seja a primeira de muitas, já que não tinha vindo ainda a ocupar esse lugar. Faz muita falta aquela vista lá do TRE, mas eu confesso que essa série ficou
excelente, sempre com a mesma cortesia. Já vim visitar aqui todas as sessões e sempre sendo muito bem tratado por todos vocês aqui que acompanham o TRE, e assim espero que esse espírito permaneça. Agora vamos aos autos especificamente que foram trazidos. Escutei atentamente as palavras do colega Daniel, com quem tenho a honra de dividir essa tribuna, e, na verdade, de todos os fatos que ele trouxe com relação à captação lícita de sufrágio, o que se verifica bem claramente é que, na verdade, não existe uma coerência. É justamente essa coerência que foi pregada pelo colega advogado que a gente verifica que não ocorre no caso específico da presente demanda. Antes de mais nada, foram suscitadas 2 preliminares em sede de contrarrazões e, sobretudo, especialmente com relação à segunda preliminar, que é aquela que, no que tange a gravação, que é considerada pela defesa, que hora recorrida, de caráter ilícito, nós gostaríamos de manter. Eu não vou me deter nisso, porque esse é o pensamento da Corte a respeito do posicionamento. Inclusive, foi muito bem descortinado pelo Dr. Sibeli em seu parecer, já que há uma divergência de entendimento entre o pensamento assente do TSE com relação à questão de gravações de natureza ambiental em ambiente que fere a privacidade dos interlocutores, que é um posicionamento que está em dissonância com aquele que é cotejado pelo STF. Mas, de toda forma, em que pese saber que esta Corte já tem entendimentos no sentido de que as gravações são lícitas, ainda assim nós mantemos a preliminar, sobretudo porque a matéria pode ser levada ainda às chances superiores. No que diz respeito ao fato desses autos, excelências, um registro que é muito importante que tem que ser feito é que, óbvio, como o doutor André bem disse, basta que um fato se comprove para que a captação lícita de sufrágio ela se aplique em seara eleitoral. Ocorre que, nesse caso especificamente, não foi 1, nem 2, nem 3 fatos. Foram, salvo engano, acho que creio que 8 fatos que foram narrados com a desordial, e apenas um fato, porque se formos verificar bem esse caso específico, essas 3 testemunhas, ele é relativo a uma única casa, é que subsistiu com relação à possibilidade de existir uma captação ilícita de sufrágio. E por que é que se diz isso? Se diz isso porque, no próprio recurso que foi manejado pelo colega, pela coligação, se vê que praticamente todos esses outros demais fatos ficaram em caráter subjacente, sequer ensejando o manejo do presente recurso. Excelências, uma demanda dessa natureza em um município do interior, eivado de paixões em seara eleitoral, o magistrado, quando vai julgar, e Vossa Excelências bem sabe disso porque estão se debruçando sobre esses casos durante todos esses tempos, fica muito claro que o que se tem que se perquirir realmente é até que ponto aquelas testemunhas elas estão falando a verdade ou estão faltando com a verdade. E foi essa sensibilidade que o Ministério Público, em primeira instância, não conseguiu verificar, essa robustez, essa solidez no confronto desses testemunhos. Foi por esse mesmo motivo que a sentença também foi no CID em procedência da demanda, e por essa mesma razão também que o Ministério Público Eleitoral, em segunda instância, também veio pelo parecer no CID em procedência. Então, trazendo à tona essas incongruências, que era o que eu me referia no início, que é justamente o que contrapõe o que o colega advogado trouxe, verifica-se que a primeira das contradições é, inclusive, um fato relativo ao próprio advogado. Quando a mãe e a filha, elas entram em total contradição quanto a quem foi que as levou à Polícia Federal. Ora, excelências, não havia razão para que se fizesse alguma mentira com relação a esse fato. E a mãe afirma categoricamente que foi o colega advogado naquela oportunidade que as levou à Polícia Federal, o reconhece inclusive a audiência, e logo após a filha fala que nunca o conheceu e que quem foi à sua casa foram os agentes da Polícia Federal. Ora, só por esse fato, só por essa mentira em si só, num caso em que a única coisa que se tem é a gravação ilícita e o depoimento de uma mãe e de uma filha, já se vê que elas estão prontas e aptas ao quê? A faltar com a verdade em juízo. Então, essa é a primeira das grandes contradições, que não é nem com relação ao fato específico, mas já demonstra o modus operandi daquelas testemunhas, que estão prontas para dizer fatos que não correspondem à verdade. Ora, como vai se aplicar uma cassação de um prefeito com base em testemunhas que já assumem claramente fatos que são completamente contraditórios? Afinal, quem as levou? O advogado ou a Polícia Federal? Outro fato que é muito determinante é que há uma tríade aí. Um áudio foi gravado pela coligação que ora recorre, essas testemunhas foram levadas ao Ministério Público e depois elas foram ouvidas em juízo. Então elas declararam por 3 vezes. Elas fizeram declaração no áudio, uma declaração no Ministério Público e uma declaração em juízo. E especialmente com relação a essas 2 testemunhas, a mãe e a filha, há inúmeras contradições. Eu até agradeço, na verdade, a doutor André, quando ele trouxe a parte do áudio que fala com relação à realização de um sinal, que a filha fala que vai corrigir um sinal no posto de saúde, porque especialmente com relação a essa questão do sinal há uma contradição. Então não vou nem precisar transcrever. Por quê? Porque a filha afirmou
no Ministério Público que quem ofereceu foi o próprio candidato Osivan. Já na Justiça Eleitoral, ela falou que quem ofereceu foi a esposa. Então, até agradeço, porque já foi um fato que foi trazido pela parte recorrente que já me ajuda, já me auxilia, porque é uma grande contradição. Ora, como é que ela não vai lembrar quem foi que ofereceu para fazer o sinal? Foi a Osivan? Foi a mãe? E há uma contradição, porque uma afirmou uma coisa, o outro afirmou outra completamente diferente. Há também um fato maior ainda, que é outra contradição, essa é patente, que diz respeito à questão do oferecimento de uma quantia de R$100, que ela foi afirmada tanto no áudio como na ocasião em que foram ouvidos no Ministério Público. Mas ambas as testemunhas, tanto a senhora Marlúcia dos Salles de Araújo como a sua filha Maria Aparecida, elas negam categoricamente, e aqui eu vou passar até bem, Vossa Excelência, para transcrever. A juíza pergunta: dona Marlúcia, essa história aqui dos R$100, como foi isso? Ela: olha, esses R$100 ninguém sabe não, minha filha, ninguém nunca recebeu R$100 de ninguém não, graças a Deus. A juíza: mas ele chegou a oferecer a senhora? Ela: não, nunca ofereceu. Mas ela falou categoricamente no Ministério Público que recebeu os R$100. Ou seja, mais uma contradição. Agora eu venho para a filha Maria Aparecida. O Ministério Público Eleitoral, naquela oportunidade, pergunta: e essa história dos R$100 que você falou quando foi na promotoria, você lembra? Quando vocês foram lá falar do tratamento dentário, né? Que você confirmou aqui, do sinal. E esses R$100, você se recorda? Maria Aparecida: não lembro, não. Não se lembra, ela: não. Não se recorda desses R$100? Não. Ele não chegou a oferecer a você, não? Ela: não. Recorda não, né? Ele não chegou a oferecer com R$100 a você, não. Ela: não ofereceu. Ela é categórica. Ou seja, Excelência, o que é que levava essas pessoas, na verdade, a mentir? A afirmar esses R$100 talvez não fizessem nem tanta diferença, né? Mas aí você termina que a credibilidade toda se perde dessas testemunhas quando você não consegue realmente aferir o grau de verdade que elas têm no compromisso em atestar a justiça. Alerte-se que, na verdade, o que se tem apenas é uma gravação e uma confirmação dessa gravação em áudio, através de uma audiência que foi realizada. Se vê também, Excelência, que é o próximo fato que eu tenho que trazer a esta corte, que ambas, Marlúcia e a sua filha, que são os fatos que eu tenho que nos resta apurar, têm forte vinculação com a campanha do lado recorrente. Elas afirmam categoricamente que moram numa escola desde a época que o outro grupo político estava à frente da Prefeitura Municipal e que desde então esse grupo político nunca as retirou dessa escola, justamente porque ela tem essa vinculação política que não é negada. Por suposto que não foi apresentado nessa circunstância contradita, mas essas peculiaridades e vicissitudes atinentes à vinculação política das testemunhas podem ser valoradas quando do âmbito meritório. Então, a bem da verdade, ainda que não sejam testemunhas contraditadas e que tenham funcionado na qualidade de declarante, são testemunhas que denotam uma certa parcialidade, talvez até o que justifique a quantidade de mentiras que foram propaladas durante toda a instrução processual. Mas há também ainda, como se não bastasse, para finalizarmos essa sustentação oral, outro fato que eu pondero como bastante determinante, que é o quê? Que é o fato, já finalizando, de o pastor Francisco Canidé ter sido ouvido naquela oportunidade como testemunha e ter aclarado que ambas o procuraram e que disseram claramente, e nós muito bem sabemos como é o grau de vinculação que existe dos pastores das cidades municipais com os seus evangélicos e as pessoas do seu rebanho. Resta um minuto. Um minuto, estou finalizando, Excelência. E o pastor, naquela oportunidade, quando acareado com a testemunha, deixou esclarecido na oportunidade de que elas disseram realmente que não tinha sido nada oferecido em troca de voto. Então, por todas essas razões, Excelências, confirmando realmente todos os posicionamentos anteriores, tanto do Ministério Público como do magistrado de primeiro grau, é que se pugna pelo improvimento do recurso, considerando que inexiste, no caso, prova robusta apta à cassação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Agora sim, como voto o relator. Senhor presidente, antes de analisar o mérito, analise primeiro. Antes de analisar o mérito, analise primeiro uma preliminar que foi arguída no recurso quanto à ilegitimidade ativa do recorrente. Eis que os recorridos alegam que, em face do disposto no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei nº 9.504/97, faltaria legitimidade à coligação para integrar o polo ativo da relação processual, porquanto ajuizada a demanda após o horário em que realizada a diplomação dos eleitos. Argumentam que, segundo o entendimento do TSE, as coligações se desfazem, fim o processo eleitoral, e qual tal marco se daria com a diplomação dos eleitos. Outros sim, afirmam que a diplomação ocorreu na manhã do dia 15
de dezembro de 2016. Contudo, a representação em epígrafe somente foi ajuizada às 18 horas e 53 minutos da mesma data. Logo, a coligação já não possuiria mais capacidade processual quanto à proposta da LIDE. De fato, em exegese às normas do artigo 6º, parágrafos 1º e 4º da Lei 9.504/97, a jurisprudência desta Justiça se consolidou no sentido que, durante o processo eleitoral, os partidos coligados não podem agir isoladamente e que as coligações se extinguem como término do período eleitoral, delimitado pela diplomação dos eleitos. Ocorre que, pela interpretação do parágrafo 3º do artigo 41A da Lei das Eleições, norma aplicável às hipóteses de captação ilícita de sufrágio, causa de pedir hora versada nos autos, ao fixar o marco final para o ajuizamento da LIDE, considerou como momento da diplomação a sua data. E aqui eu transcrevo o artigo 41A da Lei 9.504, que trata do assunto, e eu vou pedir permissão também para superá-lo. Seguindo a mesma diretriz, a Resolução 23.462 de 2015, que regulamentou as representações, reclamações e pedidos de resposta previsto na Lei 9.504 para as eleições de 2016, em seu artigo 22, parágrafo 1º, estatuiu que esse momento, termo adquém, que é a data da diplomação, como prazo final para o ajuizamento das representações que tenham por fundamento o artigo 41A da Lei das Eleições. E aqui, novamente, eu transcrevo esse artigo, leio só um pouco o parágrafo primeiro, que ele é bem expresso em relação ao tema. As representações de que trata o capto poderão ser ajuizadas até a data da diplomação. Assim, uma vez fixada pelas normas de regência a data da diplomação, como termo final para a propositura da LIDE, não há como restringir tal prazo para o horário em que é realizada tal solenidade, conforme entendimento abaixo trazido. É um recurso numa ação também de investigação judicial eleitoral, um recurso eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul, e eu vou ler aqui só o trecho que nos interessa, que diz o seguinte: a norma estabelece como prazo máximo para ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral a data da diplomação, impossibilidade de interpretação da norma de modo a restringir direito constitucional da ação. E continuo com o voto. Logo, ainda que ajuizada a representação em epígrafe após a solenidade de diplomação, é indiscutível que proposta por parte legítima, já que, ainda nesta data, as coligações subsistem e representam os partidos coligados nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Ademais disso, registre que a legitimidade ativa da coligação na espécie abrange tanto a legitimidade para ajuizamento da representação, como também para a interposição da súplica, conforme já decidido por esta Corte Potiguar no recurso eleitoral da relatoria do do juiz Marco Antônio da Silveira Martins Duarte. Só transcrever também uma parte que nos interessa, que diz o seguinte: apesar das coligações somente possuírem legitimidade ativa para defender os interesses dos partidos coligados durante o período eleitoral, é disso que possui legitimidade também para recorrer, ainda que findo o pleito, a teor do entendimento consolidado na coluna da Corte Tribunal Superior Eleitoral, impondo-se, portanto, o afastamento das preliminares, caso idêntico a este. Por conseguinte, não há de ser acolhida a preliminar ora suscitada, dada a indiscutível legitimidade da coligação em atuar nesta relação processual. Com fundamento nas razões expostas, voto pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da coligação recorrente. Quanto à tese de ilegalidade da prova consubstanciada em gravação ambiental, transfiro sua análise para o mérito, por não consistir em preliminar de recurso, envolvendo o próprio mérito do recurso, senhor presidente. Perfeito. E é como voto. Todos de acordo com relação à preliminar e também para análise do mérito da... De acordo. Inclusive
a presidência, que também vota nessa matéria. E para ficarmos mais à vontade com relação ao que foi decidido na questão de ordem, o doutor Vladimir Desembargador Cornélio me passou aqui o ofício do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, e naquilo que interessa ele diz o seguinte: tanto exposto considerando a missão institucional comum às unidades correcionais destas justiças especializadas, de velar pela fiel execução das leis e instruções e diante de possível incompatibilidade entre os textos das normas regimentais anteriores e do preceito legal em comento, que ele faz referência aos dispositivos que exigem o código completo, destaco a importância da temática a fim de fomentar, se for o caso, oportuno exame no âmbito desse egresso Tribunal Regional Eleitoral, que seria o caso de adequar o regimento à norma. Então, estamos aqui. Seria, senhor presidente, é só para esses casos ou para completo? Votar tudo? Não, a princípio só para esses casos. Certo. Mas Vossa Excelência, fiquem à vontade. Aí, se quiserem, eu estou aberto aí para discussão. Mas vamos lá, retomar o julgamento. Então preliminar rejeitada a unanimidade e, no mérito, como vota Vossa Excelência. Doutor Zé Dantas, eu só pediria, o voto de Vossa Excelência está disponibilizado, se puder dar uma agilidade, porque nós temos uma reunião às 4 horas. Então às 4 horas. Senhor presidente, os advogados eles foram bem pertinentes quanto à colocação, no caso concreto, e a matéria se restringe praticamente à matéria de prova em relação às testemunhas. Porque a questão da gravação em ambiente já foi discutida aqui pelo plenário. Nós chegamos à conclusão que o entendimento da Corte é que não se pode usar essa gravação ambiental para acusar alguém ou promover ou imputar a alguém atos ilícitos ou algumas irregularidades, a não ser como matéria de defesa, entendendo que as provas elas não são fortes no sentido da coerência em si, mesmo havendo uma gravação que, como foi dito pelo advogado, é em frente a uma fazenda, em tese um ambiente público, mas mesmo assim, pelo fato delas entrarem em contradição quando foram depor em juízo, é que nós entendemos como o Ministério Público, tanto de primeira instância quanto de segunda instância, para não prover o recurso. E no final, se alguém quiser pedir alguma informação, nós poderemos informar, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, nós estamos votando pelo conhecimento do recurso, pelo desprovimento, por entender que as provas não são robustas, são frágeis, mesmo elas tendo sido ouvidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e também em juízo, há várias contradições que nos deixam em dúvida em relação à veracidade, se de fato houve ou não a promessa de compra de voto ou promessa, se os candidatos fossem eleitos, receberiam algum benefício. E diante dessa contradição, mesmo tendo em alguns momentos, como foi citado pelo advogado, de uma parte que afirmou ter havido uma promessa, mas a própria filha dela, quando ouvida o juízo, elas não se entendem realmente como, por exemplo, quem as teria levado para a Polícia Federal para depor. Teria sido o advogado? Teria sido a própria polícia? Então são depoimentos que são contraditórios, inconsistentes, e por isso nós conhecemos sim o recurso. Agora o nosso voto é pelo desprovimento. Perfeito, doutor José Dantas. Doutor Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. A análise está muito bem posta no voto, está disponibilizado para todos nós, e a fragilidade do conjunto não autoriza a pensar diversamente do encaminhamento dado pelo relator. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, eu também acompanho o relator e eu faço aqui só um destaque para a questão da licitude da prova. O relator muito bem diferenciou a gravação ambiental realizada em ambiente sujeito à expectativa de privacidade daquela única prova de gravação ambiental que ele utiliza, que é a realizada em ambiente público e que não está sujeito à expectativa de privacidade. Nós tivemos já o debate nessa corte em vários julgamentos
e fixou-se na corte aqui a tese que é a mesma seguida pelo TSE, no sentido de que a gravação ambiental não autorizada judicialmente em ambiente sujeito à expectativa de privacidade é tida por ilícita. Tem sido essa a tônica da corte, tem sido essa a tônica do TSE. Vossa Excelência permite? Pois não. Eu só teria um acréscimo nesse aspecto, doutor Vladimir, porque me parece que aqui é um ambiente de privacidade, no sentido de que o interlocutor ele é procurado pelo menos da narrativa que é feita no voto, é essa compreensão que tenho, pelo candidato derrotado, e a partir daí indagado a respeito de uma suposta compra de voto. Em determinado momento ele chega até mesmo a induzir as respostas. Então, na minha visão, aqui não seria a gravação feita em ambiente público que permitisse ter como lista a prova. Porque, na verdade... a mim me parece que a gravação seria ilícita nos termos daquilo que foi já decidido no TSE, não é isso? O que o doutor Dantas tem dito. E aqui na corte também tem um precedente da relatoria do doutor André Pereira. Doutor Almiro, eu acho que de Gustavo também, de Dantas também já tem precedente. Mas o que tem assentado nesse precedente é que o critério fixador é o local em que se realizou. Mas o local se o local é público, se a conversa é espontânea. Vai que de repente só é o candidato derrotado e o eleitor. Então essa conversa aqui, se de repente é uma conversa, e aqui em suposição, se é uma conversa combinada, mas aí de verdade, no caso concreto, se avançando na análise da prova que a gente está apontando como ilícita, mesmo que a gente apontasse essa prova como lícita, ainda assim ela era insuficiente. Exatamente. Mas a questão totalmente frágil. A questão eu acho que a importância é da corte firmar a posição, né, no sentido mas de verdade o que a gente tem feito até hoje, e há um precedente da relatoria do Dr. Francisco Glauber, que foi afirmada a licitude da prova, porque se dava em ambiente público, e aí não se perquiriu o conteúdo, mas simplesmente o local, que tem sido esse o elemento diferenciador do TSE. Se o local é público ou, portanto, não sujeito à expectativa de privacidade ou sujeito à expectativa de privacidade. Pois não, doutor Glauber? Não, doutor Vladimir, só para esclarecer, na verdade, esse precedente não foi tanto por esse argumento, foi porque essa discussão não existiu. Sim, não houve controvérsia disso na primeira instância, e isso foi trazido como questão somente no recurso, até como inovação, e, portanto, estaria superada essa discussão, e foi isso que preponderou. Entendi. Embora eu tenha feito essa menção a essa discussão, é interessante isso, eu fiz uma pesquisa longa sobre esse assunto terça-feira, que foi reconhecida a repercussão geral, não foi determinado o sobrestamento desses processos, a matéria é constitucional, eu não sei se isso está subindo como recurso especial, pelo novo CPC isso teria que ficar sobrestado no aguardo desse julgamento lá do Supremo, e vai ficar sobrestado essa matéria um tempão, e pode ser que isso volte tudo para a gente rejulgar, dependendo da circunstância. Pode ser, inclusive, que os mandatos terminem, né? Exato. E houve uma movimentação recente aqui no Supremo, eu estava vendo, entrou em pauta no plenário alguma coisa aqui, saiu e mudou o relator, porque o relator era o ministro Toffoli, e provavelmente vai ser... Não, se tiver pedido pauta, não, ele fica vinculado. Não, ele entrou não consta a movimentação, mas enfim... É um tema tão importante para a justiça eleitoral, o ideal é que isso fosse julgado logo. Mas de qualquer sorte, eu acompanho, inclusive, o entendimento do relator quanto à fixação do que é lícito e do que é ilícito em relação à gravação ambiental, porque tem sido esse, desembargador Glauber, os precedentes da Corte e do TSE. Fortemente o local. Só para estimular ainda mais o debate. Imagine... vai passando na rua e aí o interlocutor interrompe e dá início à conversa. Qual seria... eu acho que a privacidade ela está sendo invadida. É diferente de estar ele conversando no ambiente público e ele chegar e começar a gravação. Aí sim, me parece a diferenciação que seria feita do privado para o público. De fato, a gente nunca se debruçou sobre esse aspecto específico da sua reflexão aí. Nunca houve esse debate.
Pois não, doutor. Mas em relação ao tema em si, que mesmo sendo considerada lícita ou não, em aqui... juízo elas não foram coerentes entre si, entraram em contradição. E aí não tem como a gente garantir que o que foi feito ali é a verdade. Né? Então, nessa dúvida aí, nós não temos como prosperar no recurso. Foi mais nesse sentido. Né? E acompanha o relator. Desembargador Cornélio Alves. Sim, acompanho. Está de acordo com a jurisprudência da Casa e do TSE. Então, acompanho o relator. Doutor Glauber Alves. Acompanho, senhor presidente. Faço uma consideração no sentido dessa provocação, de que mesmo que fosse uma indução a erro feita propositalmente ou não entre as duas partes, no sentido de produção unilateral de uma prova, isso, a meu ver, se resolve no âmbito da validade disso como prova, mas não da admissibilidade disso como prova. Não é validade a expressão, é da qualidade da prova, não é da admissibilidade da prova, que, de toda forma, nesse caso, não chega nem se entende, porque, na verdade, está se entendendo que foi ambiente não público e, portanto, não deve ser admitido. Eu acompanho o voto do relator e exauriu a matéria com proficuidade. Não, ao contrário, ele está dizendo que não, é no ambiente público e por conta disso. Uma das provas. Doutor André Pereira. Senhor presidente, conversando aqui com o colega Luiz Gustavo, ele levantou mais uma polêmica, né? Esse em frente à fazenda era dentro dos limites da fazenda ou era fora dos limites da fazenda, né? Porque até isso, e não se pode, pegando o gancho do Dr. Vladimir, não se pode menosprezar que a pessoa está numa fazenda, ele tem uma expectativa de privacidade, porque não é uma coisa onde haja um acesso frequente e grande de pessoas. Mas, só para pegar o gancho da reflexão de toda sorte, eu acompanho o relator integralmente. Eu acompanho o relator, mas fazendo esse acréscimo no sentido de considerar como ilícita também essa gravação ambiental em frente à fazenda, não é isso? Em frente à fazenda. Pelo fato da pessoa ter sido instigada a... Exatamente. E por considerar um ambiente privado, nos termos daquilo que é reconhecido como ilícito pelo TSE e até mesmo aqui pela Corte. Então, com esse acréscimo. Esse acréscimo, há uma concordância de todos? Deixa eu só esclarecer. Então, essa prova que foi feita na fazenda, o eminente relator está considerando admissível. Como admissível. Certo. Agora, provas frágeis. Fracas, entendi. A qualidade é ruim, mas ela é admissível. Eu estou reconhecendo como lícita. Nesse sentido. Essa parte fica vencida só o presidente. Então, proclamo o resultado. Pois não, doutor Gustavo. Na verdade, eu também tenho esse posicionamento, desde de precedentes, inclusive, onde eu fui relator, dentro dessa expectativa de privacidade, e eu considero que essa gravação, até eu concordo com o presidente, até neste caso da Fazenda, é o comentário que eu fiz aqui com o doutor André. Embora isso não vá influenciar no resultado do julgamento, mas nesse caso eu também considero que dentro de uma granja, de uma fazenda, em frente a uma fazenda, pressupõe-se que esteja dentro dos limites de uma cerca, de uma coisa onde há uma intenção, ou pelo menos uma presunção de privacidade ali. Eu estou compreendendo, doutor Gustavo, que o na frente é fora dos limites da fazenda. Mas não é a questão territorial, é a invasão da privacidade. Você está. Né? Mas eu acho que o doutor Gustavo está falando como se considerasse dentro da fazenda. O meu entendimento é por aí. Eu estou considerando que o na frente é fora da fazenda. Mas na frente da fazenda, geralmente, deve ser na frente da casa da fazenda. Eu imagino dessa forma. A fazenda tem uma extensão territorial que certamente... Considerável. É diferente de dizer, não, em frente à casa. Em frente à casa é a via pública. Exatamente. Se você não teve reservas no que você conversa, então você não pretendia uma expectativa de privacidade se você está na calçada que faz... Se você está conversando, a via pública, com terceiros e não pediu reservas. Pelo que eu entendi, era fora da fazenda, em frente à fazenda, não dentro dos limites geográficos. Eu estou compreendendo desse modo também. Dentro desse modo. Mas outra questão foi trazida agora pelo desembargador presidente, é que se alguém for abordado na rua, numa praça pública, por exemplo, o fato da pessoa provocá-lo com um gravador, seria uma prova lícita ou não?
Doutora Sibeli. Para enriquecer o debate, a expectativa de privacidade é do ponto de vista do candidato. O candidato tem uma expectativa de privacidade no momento em que ele oferece dinheiro, ou o apoiador, ele oferece dinheiro para uma pessoa, imaginando que aquela conversa está acobertada por um segredo, não? Ou seria só do ponto de vista do eleitor. Então, se uma pessoa quer comprar um determinado voto e aborda alguém numa calçada, ele não está com nenhuma expectativa. Mas é porque, no caso presente, doutora Sibeli, o candidato sequer estava envolvido na gravação. Sim, o apoiador. O derrotado. Na verdade, a gravação foi entre o candidato derrotado e o eleitor. Querendo uma confissão de compra de voto. A expectativa, então, seria do ponto de vista do eleitor, nesse momento. Nesse momento que é do gravado, né? Do que está sendo gravado sem ter ciência da gravação. Mas, de qualquer forma, pela jurisprudência do TSE, estando fora de um ambiente de propriedade privada, pela regra, a gravação seria lícita. O que você conversa na rua, não existe perspectiva de privacidade, pelo entendimento do TSE. Ainda que lhe incomode, ainda que você seja abordado e isso não seja educado, que você converse, se você deu corda a essa conversa e está num local público, não existe nenhuma expectativa de privacidade aí. Numa praça, numa calçada, a expectativa seria apenas num local de domínio privado, não é um bem privado. Por isso que eu tomei um local fechado. Então, na frente da fazenda como se fosse fora da cerca, vamos dizer assim. Na porteira, né? Como disse o doutor. Só um instantinho, peraí, eu estou numa sessão aqui, eu retorno para você daqui a pouco. Tá, obrigado. Desculpa aí, eu tive que atender aqui o celular e terminei perdendo a parte final da doutora Sibeli Sol. Vossa Excelência ratifica... do Ademir e do relator, no Perfeito. sentido dos limites da expectativa de privacidade dentro de ambiente privado mesmo. Dos limites territoriais, não é isso? Doutor Luiz Gustavo, Vossa Excelência estava com a palavra, e aí... Tem um aspecto interessante aqui. Vossa Excelência permitir, eu, com todo o respeito ao compromisso, e se um estiver dentro da fazenda e o outro do lado de fora, na cerca? Como é que fica? Eu acho que é público. Eu acho que, na dúvida, tem que ser público, porque a fazenda é... Para mim está privado. Para mim está você interromper, você vai... numa via, ainda que numa via pública, e você é interrompido ali, como me parece ser o caso concreto, aí há uma invasão de privacidade nítida. E é toda a questão também, isso poderia ser utilizado como matéria de defesa, mas nunca como matéria acusatória. Pois é. E agora tem um detalhe. E aqui está sendo como matéria acusatória. A fazenda pertence ao candidato que foi derrotado nas eleições e que procurou a testemunha, né? Exatamente. Mostrando aqui que, se fôssemos adotar o entendimento do Supremo, que é o que eu de fato acho correto, que deveria ser aplicado, o Supremo entende que a conversa entre duas pessoas, se um grava, está valendo. Se um grava, ela é lícita, né? Quando você se abre com alguém, é como se você quer guardar segredos, fique calado. Se falar com alguém, outra pessoa gravar, para o Supremo Tribunal Federal, essa gravação é lícita. Mas estamos usando aqui a baliza do TSE, que é mais rígida, né? Que é no sentido do que o doutor Zé Dantas votou. Como matéria de defesa, e não como matéria acusatória. Agora, a questão ela não é importante para o caso concreto. Então, a Corte poderia nem mesmo firmar tese a respeito da matéria, considerar a prova insuficiente. Mas, na verdade, a Corte já tem tese firmada em relação a esse tema. Está só reafirmando. Não tem em relação à reflexão que Vossa Excelência propôs. Realmente não tem. Quanto ao fato de se o interlocutor está do lado de fora e o outro do lado de dentro, como propôs o doutor Glauber... Mas vamos proclamar o resultado. Proclamar o resultado, eu vou fazer o seguinte. Não vou me comprometer com relação à tese trazida pelo relator, com relação à licitude da prova. Vou acompanhá-lo no seu voto, sem que reste aqui um voto em sentido de ter como lista, considerando tão somente o cenário territorial, geográfico. Então, proclamando o resultado, o Tribunal, unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, com essas ressalvas feitas por mim.
Encerrada a etapa judicial, tem um processo administrativo na relatoria do desembargador Cornélio Alves. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Cornélio. Bom, a resolução que já foi colocada uma vez a respeito da criação do posto eleitoral, a gente até já conversou anteriormente, não é? Um posto eleitoral lá na antiga sede do TRE. Já tinha feito um estudo, uma análise, e a equipe tinha feito uma proposição para criar um posto em Natal, em Parnamirim e outro, se não me engano, em Santana do Matos, parece. De última hora tiraram Natal. E eu estou querendo agora incluir Natal no meio dessas outras duas, da criação desses dois postos, né? Em vez de 2, os 3. E eu estou apresentando uma resolução nesse sentido, para que seja votado e criado um posto para ser instalado no antigo prédio TRE. De acordo com o relator. Doutor Glauber? De acordo. De acordo, então, aprovado a unanimidade nos termos do voto do relator. Nada mais a tratar. Às 16h05, declaro encerrada a sessão. Não sem antes, amanhã às 8 horas. 9? Desculpe.